Boa noite, a paz do Senhor. Deus abençoe todos que estão aqui, que entraram na live agora e os que vão entrar depois, né? E assistir. Que o Senhor fale grandemente no seu coração, tá? Eu quero agradecer ao pastor Fernando pela confiança, né? De eu poder estar compartilhando com os irmãos a palavra que o Senhor falou comigo, né? E agora eu vou começar com os avisos, aí depois a gente vai para a palavra, tá bom? Café com os pais foi adiado, seria domingo agora, né? Não vai ser mais por causa da visita na clínica, né? Que a ação social vai fazer. Vai ser domingo agora, eles vão sair 7 horas da manhã, vão para uma clínica feminina lá em Guarulhos. E quem tiver interesse, procurar o irmão Márcio aqui na secretaria da igreja, tá? Nós temos célula quinta e sexta às 8 horas da noite, tá? Um assunto muito edificante para a igreja. E sábado às 17 horas. Grupo de intercessão comigo e com a Zenaide. Zenaide segunda, quarta e sexta às 8 da manhã. Comigo à tarde, segunda, quarta e sexta às 15 horas. Também temos o grupo de intercessão com os homens, com o André, né? A segunda-feira às 20 horas e com o Roger às 8 horas da manhã. Também temos o grupo de intercessão com o grupo de missões, todos os domingos às 17 horas. Quem tiver interessado pode aparecer nesse horário, tá? Temos também café com os casais, dia 18/6, né? Quem quiser participar, todos os casais estão convidados, tá? Traz casal para apresentar aqui na igreja, né? Porque o pastor vai vir com uma palavra muito edificante, tá? E você traz o seu café da manhã e compartilha com a gente aqui, tá? Também temos a FBO todos os sábados, né? Tá sendo uma bênção esse trabalho com os meninos lá no Baronesa. Quem quiser fazer parte dessa equipe, quem quiser ser um mantenedor também, né? Colaborando com lanche, colaborando com os equipamentos, né? Tipo bola, coletes, né? Quiser ajudar, pode procurar o André e o pastor Fernando, tá bom? Nós também temos a classe de doutrina no domingo, às 8 horas com Marcelo Bezerra. Temos também o nosso culto domingo às 18 horas, né? Às 17 horas, perdão. É 17? Não, é 18 mesmo. É que eu anotei errado aqui. Às 18 horas. Temos também o que mais? A noite do hambúrguer, né? Isso. A noite do hambúrguer, que vai ser dia 24/6, né? Vai ser junto com o TM4 e todos os líderes já estão vendendo os convites, né? Pode procurar o líder da igreja ou até a secretaria da igreja, tá bom? Então vamos orar para a gente começar a palavra? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pai amado, Pai querido, nós entramos na Tua doce e maravilhosa presença, Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor, por a oportunidade de estar aqui, Senhor, falando da Tua palavra, Pai. Eu peço que o Espírito Santo de Deus unge eu para poder ter o espírito do ensinamento, para que essa palavra venha dar muitos e muitos frutos na vida dos meus irmãos, Pai. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, Pai. E o Senhor, em nome de Jesus, venha abençoar todos aqueles que estão escutando. E que cada palavra que eu falar, Senhor, venha ser da Tua boca e não da minha, Pai. No nome de Jesus e na autoridade do nome de Jesus, nós cancelamos toda ação de Satanás contra essa palavra. Todo espírito de distração, todo espírito de cansaço, todo espírito de sono, todo espírito que não convém com a Tua palavra, Pai. Nós já cancelamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, o tema de hoje é liberdade com responsabilidade, né? Por que eu escolhi essa palavra, né? Por que eu escolhi essa pregação, né? Porque eu estou fazendo um estudo sobre as cartas paulinas, né? E aí,
quando eu cheguei nesse capítulo, o Senhor falou grandemente comigo. Isso foi no começo, ali no meados de abril, né, que Ele começou a falar comigo sobre essa palavra. E normalmente Ele fala assim, anota, filha. Aí eu anotei. E entrou esse texto, 1 Coríntios 6, do 1 ao 8. Eu vou pedir para que os irmãos deixem esse capítulo aberto. Por quê? Porque a gente vai decorrer com ele até o final, tá? Então é muito importante deixar aberto para você entender. Por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Porque a gente vê tantas notícias, a gente vê tantas coisas nas redes sociais, né? Tantos julgamentos, a gente vê tanta gente apontando o dedo quando uma pessoa erra ou entra em pecado. Então tem muita gente para condenar, né? E esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é levantar o caído, né? Levantar, ajudar a pessoa, né? Porque aconteceu isso na minha vida, aconteceu na vida do meu marido, na nossa família, né? A gente caiu, mas aí um dia quando eu conheci Cristo, mudou toda a minha vida. E isso faz toda a diferença na vida daquele que está precisando de uma ajuda, daquele que está precisando de uma mão para levantar, né? Faz toda a diferença. E nesse texto, aí você vai falar, mas você vai entender bem o que Deus falou comigo, né? Então, vamos meditar nesse capítulo? Vai começar assim, ó. É uma carta para a igreja de Coríntios que Paulo estava falando sobre litígio de casamento, né? Casamento. Então, ele estava escrevendo uma carta para Coríntios porque ele queria exortar aquela igreja, porque olha o que eles estavam fazendo lá. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, e a juiz perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Os santos quem são? Nós que somos separados, né? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, né, pelos que não tenham a palavra de Deus, não está de acordo com o evangelho, ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas. Ele está falando dele. Ele, como apóstolo, poderia resolver um problema dentro da igreja. Não precisava ir para os tribunais, né? Não sabeis vós que haveis de julgar os anjos, quanto mais as coisas que pertencem a essa vida? Então, se tivesses negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós terdes demanda uns contra os outros. Porque não sofrei antes as injustiças, porque não sofrei antes o dano. Mas vós fazeis a injustiça e fazeis o dano, isso aos irmãos. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando assim, que lá, ele está falando sobre um pecado que estava na igreja, que os irmãos levou perante ao tribunal, né? Levou para juízes ímpios, juízes incrédulos julgar a causa. Aí ele falou assim, para que vocês foram levar para esses juízes? Dentro da igreja não tem os pastores, não tem os apóstolos que podem julgar essa causa? Ele estava falando sobre um incesto, que existia um casal na igreja de Coríntios que eram irmãos. O irmão com a irmã casado. E aí eles levaram e o tribunal deles na época era em praça pública, era no mercado central. Então expôs aqueles irmãos daquele pecado que eles estavam cometendo. A igreja não tratou com eles, né? Não tratou no particular. A igreja fez o quê? Levou lá para os ímpios. Aí Paulo ficou sabendo e ele falou,
não é o que está acontecendo na igreja que vai resolver isso. Não é esse problema, vocês levarem para os ímpios. Vocês podem muito bem ter sido resolvido aqui dentro. Aí Paulo instrui aquela igreja, né, a administrar os problemas e os conflitos. Porque vão aparecer muitas coisas dentro da igreja, vai aparecer muitos problemas, porque onde há o ser humano, há problemas, né? Nós somos imperfeitos. Então, foi aquilo que eu te falei. Muitas vezes a igreja está para apontar e não para levantar, para ajudar o pecador, né? Trazer o arrependimento para o pecador. E aí ele instruiu a igreja, né? Que não precisava levar para a corte dos juízes, para os incrédulos, poderia ser resolvido pela própria igreja. Os líderes, debaixo de um discernimento espiritual, eles poderiam ter resolvido esse problema. Mas não, o que eles fizeram? Expôs o pecador, né? Em vez de ajudar a levantar para que eles continuassem, né, vivendo, se arrependessem do pecado e vivendo uma vida servindo ao Senhor. Aí o que acontece hoje? Quando a gente expõe um pecado de uma pessoa, a gente afasta ela de Cristo, porque ela não vai querer saber mais da igreja, né? Eu tive um caso na minha família que a pessoa ela se separou e ela servia dentro da igreja, servia como tesoureiro dentro da igreja, mas a mulher dele entrou em pecado. O que aconteceu? Ele foi afastado do ministério e foi para o banco. E ali todo mundo começou a apontar. E até hoje ele está afastado dos caminhos do Senhor. Ele não detesta ouvir falar de igreja. Ele está afastado. Ele está afastado. Então é isso que muitas vezes a igreja faz. Afasta. E que a gente vê em nome de Jesus. Aqui eu sei que o meu pastor, ele tem muito discernimento espiritual, ele ajuda. Muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo. Nem sabe que aquele que está do nosso lado ali está com um problemão. Porque ele não expõe para a igreja. Ele cuida, ele trata. E é assim que a gente deve fazer com o nosso próximo, quando ele estiver caído, né? Ajudar a levantar, né? Se a pessoa se arrepender, quer ajuda, bora, vamos ajudar, vamos, E aí o que acontece, né? Eu vejo que Paulo orientou aquela igreja, porque Deus estava falando, né? Porque Deus estava falando que eles nos tinham que apontar. Deus falou através da boca de Paulo, não aponta, vocês podem ajudar internamente aqui, não precisa levar aos tribunais. E aí eu falei, Senhor, por que o Senhor está colocando isso para mim, né? Por que o Senhor está falando sobre exposição, sobre pecado, sobre isso? Aí ele falou assim, porque hoje em dia a notícia corre muito rápido, né? A notícia corre muito rápido. E a gente sabe que tem internet, tem telefone, tem isso, tem aquilo. Então as pessoas expõem, até mesmo de outras igrejas, expõem os pecados daquele cantor que caiu no homossexualismo, expõem o problema que aquela jovem caiu nas drogas, né? Expõe porque ela entrou no lesbianismo, expõe porque ele roubou a igreja, expõe, sabe? É tanta exposição que estão se fazendo hoje em dia. E é a própria igreja de Cristo, os próprios cristãos estão expondo, né? Em vez de tratar no particular, cada igreja tratando os seus conflitos internos. Não, mas estão expondo. O Senhor não está nada contente com isso. Porque não foi isso que ele ensinou lá na igreja de Coríntios e que a gente devia ter trazido para hoje, para os nossos dias de hoje, né? Não foi isso. E onde tem ser humano, a gente sabe que tem falha. E qual é o nosso papel como cristão, né? Ajudar a levantar, né? Aqueles que desviaram, aqueles que caíram, aqueles que estão em tentação. Ajudar, né? Não é espalhar fofoca, mostrar o pecado da pessoa, né? Mas tratar internamente, orar pela vida daquele irmão, para que ele volte nos caminhos, para ele voltar ao arrependimento, para que ele possa buscar realmente o Senhor e se arrepender daquilo. Muitos hoje estão aqui, né? Porque se arrependeu de algum pecado que estava cometendo, que estava fazendo, e hoje estão aí, dando frutos no reino, né? É para isso que o Senhor nos chamou,
tirar pecado, é para levar o pecador ao arrependimento. Amém? E o que Deus fala para nós, né? Através do versículo 9 e 10. Olha o que ele fala para nós. No 9 e no 10. Não sabeis que o injusto não hão de herdar o reino de Deus? O injusto é aquele que também aponta o dedo, né? O injusto também, não erreis, é como aquele que ele fala aqui, ó, no 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então Deus nos orienta, ensina, instrui e dá uma lista de pecado que existe dentro da igreja, que muitas vezes a gente ignora esses pecados aqui, ó, a gente ignora. Né? Por que a gente ignora? Porque a gente acha que é um pecado pequeno, acha que é um pecado normal, ou até passa despercebido, né? Esse pecado. Que por causa dos escândalos, não vai fazer escândalo, ou então não está sendo tratado esse pecado na igreja, né? Então, ou até passar despercebido pela gente mesmo, né? Por causa dos escândalos e levar o nome de Jesus, porque cada um desses pecados está manchando o nome de Jesus. Porque toda vez quando um cristão, eu não estou falando de crente, eu não estou falando de igreja evangélica, não, estou falando de um cristão. Um cristão, quando ele cai em pecado, ele é apontado, olha lá, olha o que ele fez, não é isso? Olha aquele crente fez, olha aquele cristão, olha o que ele fez. Ele não se considerava santinho? A gente é apontado, a gente está sendo vigiado 24 horas, porque nós temos que dar bom testemunho. É papel do cristão dar bom testemunho. Então, quando a gente cai em pecado, a gente mancha o nome de Jesus. Você acha que quando você faz alguma coisa de errado, sua mãe e seu pai não ficam com vergonha daquilo que você fez? Assim é o nosso pai. Ele fica com vergonha daquilo que a gente fez. Mas ele também é fiel e justo, nosso Jesus, para perdoar todos os nossos pecados. Quando eu ouvi isso e falei, olha, tudo que eu fiz lá no passado, Jesus apagou, passou uma borracha. Então, quando ele vai procurar o passado da Cida, antes de eu conhecer ele vai ver que tá tudo apagado lá, não tem nada, não fala mais nada do meu passado. E assim na vida do cristão, quando ele se arrepende, se levanta, né? E Deus perdoa. E bola pra frente, vamos caminhar junto, né? Vamos buscar o Senhor. Porque cada vez que a gente aponta uma pessoa, ela vai se afastando cada vez mais, né, do Evangelho. Porque eles vão falar assim, para ficar igual aquele ali, eu prefiro, né? Eu prefiro nem ser evangélico, eu prefiro nem ser cristão. Para apontar, para fazer o que ele faz, eu prefiro nem ser cristão. Não é muitas vezes? A gente acaba afastando, né? Afastando as pessoas de Deus. E você acaba só pensando nisso. Deixa eu ver se é isso. Isso mesmo. Então, muitas vezes a gente fica pensando muito naquilo que a gente está fazendo, no pecado que a gente está vendo, ou o pecado que a gente está comentando. E isso nos afasta de Deus, né? Isso nos afasta do Senhor, né? Deixa eu ver. E aí, como a gente deve aplicar essa pregação nas nossas vidas, né? Aí o versículo 12 é o versículo chave da nossa pregação. É o dominar que fala, né? Tá escrito assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. E lá no 1 Coríntios 10, 23, fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam, né? Então, viver nesse pecado aqui vai me edificar? Não.
mas pode dominar. E tudo aquilo que domina você, afasta você de Deus, né? Um pecado, né? A única coisa que faz separação de nós com Deus é o pecado. Então, ele fala aqui, ó, ele instrui a igreja, porque eles tinham a teologia da liberdade, né? A graça é uma liberdade com responsabilidade. Entendeu o motivo do tema? A graça é o motivo de toda a nossa responsabilidade. Todas as coisas são listas, era adotado pelos coríntios na época, né? Para justificar seu comportamento ali, de pecados que ele colocou aqui no versículo 10, né? Todos aqueles pecados, quando era conveniente para eles, eram lícitos. Quando não era, eles queriam apontar. Então, quando Paulo refere dominar sobre o pecado que existe no nosso meio, é porque o pecado ele pode dominar. E aí, olha que a palavra de Deus fala, ó, quando o pecado domina. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membro de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo a fazê-lo membros de uma meretriz. O que é meretriz? Uma prostituta. Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz seu corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne? Mas o que ajunta com o Senhor é um espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, ele fala aqui, né? Toma cuidado, porque aquilo que está te tirando da presença do Senhor, essa liberdade que nós temos hoje em Cristo, essa graça, é com responsabilidade. Não é porque hoje eu faço pecado, aí pedir perdão pro Senhor, Ele vai me perdoar, e amanhã eu vou lá e cometo outro pecado, outra liberdade que a gente não está tendo responsabilidade, né? E aí, fora, quando Paulo refere a dominar sobre os pecados que existem no nosso meio, ó, no nosso meio hoje, ele falou esses aqui no 10, e eu falo assim, ó, eu acrescento mais: raiva, bebida, prostituição, senso de justiça pelas próprias mãos, homossexualismo, roubar, inclui até impostos, quando a gente rouba, deixa de pagar impostos, defraudar, idolatrar filhos, cônjuges, avarento, mesquinho, apego excessivo pelo dinheiro. Ele fez um monte de coisa, né? Tem uma lista imensa aí de pecados, mas tem muito mais no nosso meio. Só que a gente não precisa ficar apontando. Nós mesmos, que cada um avaliasse a si mesmo, não precisava nem de conflitos dentro da igreja, né? Não precisava nem o pastor, a pessoa responsável, né? Cuidar, mas infelizmente a gente precisa de um líder espiritual que nos oriente, tá? Toma cuidado com a liberdade que temos na graça de Jesus, porque ela, sem o conhecimento das Escrituras, pode ser traiçoeira e uma forma de escravidão. Porque eu perguntei para Deus, né? Por que escravidão? Aí ele respondeu: você acha que quando você está pensando ou está pecando, né? Ou você está fazendo algo de errado, você vai sair da minha presença, porque você está com foco naquilo, nas obras de Satanás, nas obras do corpo, da carne. Então você sai da minha presença, porque o pecado te afasta de mim. Foi isso que o Senhor me falou. E aí ele falou também, me levou para Romanos 8:7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Não é verdade? Então eu vejo assim, ó, quando
quando eu falo de liberdade, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado com essa liberdade que nós temos. Por quê? Porque a gente tem que ter a responsabilidade. Eu tenho liberdade de ir e vir, mas eu tenho que ser prudente também, não é assim? E na vida cristã também a gente tem que ser bem prudente, né? E quando eu falo assim, olha, uma pessoa que é meu foco, é meu modelo, é Jesus, né? E quando eu vejo essa palavra, Paulo orientando aquela igreja de Coríntios, porque era uma igreja problemática. É que nem a igreja de hoje, não tá nada diferente, tá bem, acho que a nossa tá bem pior do que a deles lá. E Paulo, a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo, né? É só você ler Atos 9. Quando você lê Atos 9, você vê o quanto Paulo cresceu, quanto Paulo mudou de vida, ele realmente começou a viver uma nova natureza, né? Ele vestiu, né, a camisa de Jesus, é isso que fala, né? Vestiu porque ele aprendeu de Jesus. Primeiro ele ficou 3 dias sem enxergar, 3 dias em jejum, né? Eu acredito que esses 3 dias Deus falou muito com ele, para depois mandar Ananias ali, né? Deus revelou muitas coisas para Paulo ali. E Paulo foi buscar nas escrituras, Paulo foi orar em línguas, Paulo foi jejuar. Então ele mudou, né? Que esse também seja o nosso modelo de cristão, né? Que a gente venha buscar cada vez mais, que a gente venha, né, tá mais próximo de Deus, buscar mais o Senhor, orar, jejuar, se envolver com projetos da igreja, tá sempre, né, trabalhando na obra, né? Foi isso que Paulo fazia, ele fazia viagens, naquele tempo não tinha carro, era viagens de navio, foi açoitado, foi preso, né? Passou por pouco pela morte e continuou trabalhando, né? Foi perseguido. Olha quantas vezes essa igreja de Coríntios eles reclamavam do apostolado de Paulo. Quantas vezes eles falavam, olha, não acredito que isso pode ser de Paulo, porque Paulo batia de frente com os falsos profetas da época, falsos mestres, né? Então, ele era muito procurado e também muito acusado, né? Tinha muitas vezes que ir para tribunal para discutir. Então, Paulo nunca desistiu. Foi fácil para ele? Não foi, mas ele tinha a convicção de que o que Jesus tinha prometido para ele. E muitos hoje de nós não temos essa convicção porque a gente não está próximo do Senhor. A gente tem que buscar mais o Senhor para a gente entender o nosso chamado. Ele sabia que o chamado dele era ensinar, era cuidar das igrejas. Muitos cristãos hoje estão sentados nas igrejas e não sabem qual é o seu chamado, né? E ele tem que fazer parte também, né? Ele teve que fazer a parte dele de buscar, orar, né? A gente também tem que fazer nossa parte. Olha aí as células, estudos maravilhosos, profundos, mas muitas vezes a gente não dá valor naquilo que o pastor tem um tempinho ali, perde um tempinho ali para preparar os estudos para a gente. A gente dá valor para isso? A gente deveria dar mais valor, buscar mais também no seu particular com Deus, meditar nas escrituras, né? Você fala, da minha vida é corrida. Mas você acha tempo para tantas coisas, por que para a palavra de Deus a gente não acha tempo, né? Então é isso. Bom, concluindo, eu vou falar o que eu entendi do Senhor nessa palavra, né? O que o Senhor falou com nós hoje. Quando a gente sabe alguma coisa do nosso irmão, não sai falando do nosso irmão. Procura um pastor, um líder espiritual de confiança e pede orientação. Não promove a fofoca, não libera para mais outros irmãos. Deixa ali que o pastor vai tratar daquele assunto, tá? E isso é um ponto. Todos nós estamos sujeitos também a errar. Então, cuidado, se você caiu, toma cuidado, né?
Porque sempre vai ter uma pessoa para poder dar a mão para levantar e também vai ter um dedo para te julgar. Então, não seja nós que vamos apontar, mas sim a mão para ajudar. Amém? E se você tem um pecado, olha só o que Deus falou. E se você tem um pecado e não consegue sair dele sozinho e nem vai conseguir, pede ajuda espiritual. Pede para o Espírito Santo levantar uma pessoa para te ajudar. Eu reforço de novo, um líder espiritual. Não precisa procurar outra pessoa que não conheça a palavra de Deus. Precisa procurar uma pessoa que te dê orientação segundo a palavra, tá? Toma cuidado com a liberdade que nós temos, né? Ela pode nos escravizar e sair da presença de Deus. E outra coisa, muitas vezes eu vejo assim, né? Muitas pessoas postando nas redes sociais que tá lá com um copinho de cerveja, que tá com um cigarrinho, que tá com um narguile, que tá com isso, né? Que tá fazendo uma dancinha aí nas redes sociais, aí quando chega no domingo a gente vê a pessoa na igreja. Olha, toma muito cuidado, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E se você estiver lá na balada e não se arrepender daquele pecado, ou se você tem uma vida, né, dupla, você não vai subir. Toma cuidado. E a gente deve aprender, aí ele coloca outro ponto, aprender, porque Saulo era um perseguidor, ele matava cristão, né? Mas quando ele teve um encontro com Jesus, né? Ele conheceu Jesus, e a sua verdadeira identidade em Cristo, depois daquilo, ele mudou radicalmente, e assim que devemos ser, né? Ser mais parecido com Jesus, amém? Então, eu acredito que eu consegui passar um pouco do que o Senhor colocou no meu coração, né? Porque muitas vezes a gente se pega, né, apontando o dedo, julgando nas redes sociais aquelas pessoas, e a gente deixa de fazer isso. Vamos orar mais pelos nossos irmãos, orar por aqueles que caíram, né? Dar a mão para levantar. Que é isso que a igreja está precisando fazer, realmente o papel dela, né? Levar o pecador ao arrependimento. Amém? Glória a Deus, né? Eu quero agradecer também a Rê, que está aqui comigo, o Rodrigo, que é uma bênção nas nossas vidas, o meu marido hoje está aqui comigo, glória a Deus. E eu quero agradecer mais uma vez o pastor Fernando por ter me dado essa oportunidade, né, de compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E vamos orar para a gente encerrar? Paizinho querido, Paizinho amado, eu entro na tua doce e maravilhosa presença, Senhor, para te agradecer, Senhor, por essa palavra tão preciosa para os nossos dias, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda como cristão a viver realmente a graça, Senhor. Ter sabedoria com a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, Pai. Que a gente venha ter cada dia mais responsabilidade, Pai. Que a gente venha mesmo exercer um papel de cristão, Senhor. Que é ajudar o nosso próximo e não apontar o dedo quando ele cair, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, nos dá sede e fome, nos torna mais parecido contigo, Senhor Jesus. Nós pedimos nesta noite, Senhor, que o Senhor abra nossos olhos, assim como o Senhor abriu de Paulo, Senhor, para a revelação da Tua palavra, Senhor. Que a gente venha cumprir fielmente o chamado para o qual nós somos chamados, ó Deus. Eu te louvo, Senhor, já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, ficam com Deus. Eu espero que o Senhor te abençoe com essa palavra. Amém? Um beijo. Tchau.